Ouça agora o seu Comigo Cast. Oi, gente. Hoje é quinta-feira, são 17 horas e está começando mais um Comigo Cast, o podcast aqui da Cooperativa Comigo. Hoje o nosso assunto é fertilidade de solo e para falar mais sobre isso, estou recebendo aqui nos estúdios da Comigo Leonardo Sarquis, que é pesquisador agronômico aqui da cooperativa. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Wagner. Para a gente é sempre uma satisfação poder estar aqui compartilhando um pouco do que a gente tem aprendido, algumas percepções aí das nossas pesquisas. Um assunto importante, hoje a gente vai falar de fertilidade de solo, a safra que já começou. E para a gente introduzir esse assunto, eu queria falar, Leonardo, a Comigo ela atua em diversas áreas do estado e são características diferentes, né? Mas existe uma regra geral para a gente falar de fertilidade de solo para ajudar o produtor que está iniciando essa safra? Certo, Wagner. Uma regra geral, o que a gente poderia dizer é não deixar faltar nenhum nutriente, tá? E sempre trabalhar com os ajustes das adubações que hoje a gente tem visto como extremamente necessário. Pensando que o nosso sistema hoje é muito mais produtivo, tanto pensando em primeira safra quanto segunda safra, né? A gente tem uma demanda maior por nutrientes, então acaba que o que a gente tinha de recomendações mais antigas, elas hoje estão precisando de alguns ajustes para que a gente consiga alcançar os maiores tetos produtivos. Então isso seria uma regra geral. Agora, pensando em adubação, aí vai ser caso a caso, pensando em cada região, como você comentou, cada tipo de solo. E a Comigo ela oferece essa pesquisa local para o produtor, para ele se sentir mais, vamos dizer assim, um atendimento personalizado para ele se sentir mais preparado para iniciar o trabalho? Com certeza. Hoje a Comigo tem uma equipe bastante robusta, né, de pesquisa, que é o CTC, que conta com pesquisa em todas as áreas, não só da fertilidade, que é o que a gente está hoje mais trazendo aqui alguns pontos de atenção, mas com todas as outras áreas visando a máxima eficiência aí no nosso sistema, né? Então, sim, com certeza Comigo está bem atenta a isso e a gente tem pesquisas não só em uma condição específica, mas em diversas regiões aqui também, solos distintos, né, para poder trazer os melhores direcionamentos aos nossos cooperados. Leonardo, você falou de uma questão importante que são os pontos de atenção. Nós estamos vindo aí de 2 safras onde realmente a produtividade foi um pouco exacerbada e agora deve-se voltar ao normal. Quais são os principais pontos de atenção que o produtor tem que ter para essa safra que já se iniciou? Quais os desafios que ele vai enfrentar? Certo. Então, Pedro não, né? Wagner, desculpa. Pensando naquela questão de maior exportação de nutrientes, né? Maior demanda nutricional das culturas, o principal ponto de atenção que a gente tem visto, né, é essa atenção a todos os nutrientes, não deixar faltar nenhum deles. Então, aquela ideia de fazer só o macronutriente, ela acaba que precisa ser vista com mais cuidado, né? A gente não pode deixar de fazer também micronutrientes ou outros macros que às vezes não são dados a devida atenção, por exemplo, o enxofre, né? Para que a gente consiga ter um equilíbrio nutricional, tá? E não limitar a nossa produtividade por falta de qualquer um deles. A gente sabe que tanto os macro quanto os micronutrientes, eles limitam, né, da mesma maneira a produtividade se eles não estiverem presentes, né, não forem supridos adequadamente. Para a gente atingir esse equilíbrio nutricional que você falou, existem algumas etapas, né? Primeiro vem a correção, depois é feita a adubação. O que já foi feito até agora? O que o produtor já fez e quais são os próximos passos? Certo. Então, na maior parte das áreas, né, o Wagner, a gente já fez a aplicação do calcário, né, a calagem. Então, essa etapa já foi concluída. Quase concluída, né? Algumas áreas plantam mais tarde e tudo mais ainda está sendo feito, mas quase que na totalidade sim já foi concluída. A aplicação de gesso também segue a mesma ideia do calcário, né? Então a gente já está preparado aí para olhar agora para as adubações. Grandes áreas assim já foram plantadas também, né, em algumas regiões, mas na maior parte ainda vai ser plantada. Até o Beckenbauer comentou isso bem, né, na última edição do podcast. Agora, para a gente falar mais um pouco da parte mais técnica, né? Onde que entram esses micronutrientes, quais as estratégias que o produtor tem que ter na hora da aplicação? A gente pode falar também um pouco da aplicação de enxofre, da falta e do excesso, mas de uma forma geral, onde que entram? Onde agem esses micronutrientes? Certo. Então, hoje a gente tem diversas tecnologias, né, opções e estratégias para fornecimento desses micronutrientes. Fontes mais eficientes, outras menos eficientes, né?
Mas, no geral, a gente tem diferentes opções, seja fazer via adubação fosfatada, com micronutrientes, seja fazer a fonte mesmo de micro, fontes simples ou fontes complexas, né, que contém mais de um micro na mesma fonte, granuladas ou fontes solúveis para fazer aplicação via barra. Então, são diversas essas estratégias, Wagner, e cada situação ela demanda, né, uma especificidade, vamos dizer assim, né, para tomada de decisão de qual fonte usar e quanto usar de cada fonte. É realmente de acordo com a necessidade do produtor, e aí é onde entra a importância da pesquisa local que nós falamos, né? Perfeito. Essa questão de ter a pesquisa local, ela contribui bastante, né, nesse sentido de trazer direcionamentos, né, embasamentos técnicos para saber quando usar melhor cada fonte dessa e, consequentemente, usar mais eficientemente cada uma dessas fontes. A Comigo ela presta esse serviço para o produtor, esse serviço personalizado, e isso pode acabar ajudando em situações como, por exemplo, a não aplicar gesso em excesso no solo. Isso traz... quais consequências isso traz? Não, perfeito. Quando a gente pensa em enxofre, né, Wagner, algumas das estratégias de aplicação do enxofre, elas iniciam, vamos dizer assim, com o gesso, né? É um condicionador que vai trazer o enxofre também para o sistema, mas que tem que tomar um certo cuidado com dose e tudo mais, pensando, por exemplo, em solo arenoso, que pode acabar acarretando num desbalanço, né? E induzir deficiência, por exemplo, de magnésio, de potássio. Então, esse é um cuidado quando se pensa, né, no gesso aí que já foi feito ou que ainda vai ser feito. Então, se a sua fonte de enxofre naquela safra foi o gesso e houve já essa aplicação em excesso, um cuidado que o produtor deve tomar é se atentar ainda mais para esse parcelamento do potássio que vai ser aplicado em seguida para buscar maior eficiência. Se ainda não aplicou, atentar essa dose, né, que vai ser aplicada para não induzir essas deficiências, principalmente quando se pensa em solo arenoso, né, que é muito frequente aqui na região. Mas o gesso não é a única fonte de enxofre, a gente tem outras fontes de enxofre também. A gente consegue fazer esse nutriente via adubo fosfatado também, assim como os micronutrientes, tá? E além disso, fontes exclusivas de enxofre, vamos dizer assim, que seria o enxofre elementar, pastilhado, que também é outra opção para estar fazendo esse nutriente. Então, toda essa questão de escolher a melhor fonte, escolher a melhor dose, ela vai estar associada não só àquele nutriente em si que você vai estar fornecendo, mas a eficiência da sua adubação como um todo, né? Seja pecar pela falta ou pelo excesso de qualquer um deles, você traz desbalanços, né, desequilíbrios nutricionais que podem reduzir produtividade. Então, a questão que a gente traz, né, e sempre está atento a reforçar isso ao nosso cooperado, é não deixar nenhum nutriente faltar, mas tomar cuidado também com os excessos e com esse desbalanço nutricional. E a escolha dos produtos que o produtor vai aplicar na sua lavoura, eu acho que impacta grandemente no resultado, né, Leonardo? Com certeza. Hoje a gente tem, como eu comentei com você anteriormente, né, diferentes opções no mercado de fontes, vamos dizer assim, né? Então, a escolha dessa fonte, ela vai ser decisiva, né, para você ter boa eficiência na sua aplicação, tanto no sentido de rendimento operacional, isso é um ponto que deve ser levado em consideração, também no sentido de qualidade física desse fertilizante, plantabilidade. Então, vamos dizer assim, Wagner, todos esses pontos eles vão estar associados a essa escolha da fonte, sim. Leonardo, a gente já falou que as safras passadas foram muito boas e agora a gente deve voltar para um tom de normalidade de produção. Mas, se tratando de fertilidade de solo, qual que é a principal diferença que a gente pode falar aqui das últimas 2 safras para essa que se iniciou? Certo. Então, o que a gente pode falar sobre isso, Wagner, é considerar essas produtividades altas das últimas safras, né, como produtividades que, consequentemente, extraem mais nutrientes, exportam mais nutrientes, né, e com isso a gente tem que estar repondo para não faltar nessa safra agora e para que a gente tenha também essas altas produtividades nessa safra agora. Claro que não depende só da fertilidade, da adubação, mas também do clima e de todos os outros pontos aí, né? Mas o que a gente
traz como necessário, né, é não deixar faltar no solo que foi extraído na safra passada, que foi exportado pelos grãos, né, colhidos na safra passada. Então, está basicamente repondo, fazendo essa adubação, escolhendo bem o que vai ser feito de adubação. E essa análise de dados, para que seja feita essa correção, precisa de um estudo. E é para isso, é aí onde entra o CTC da Comigo? Perfeito. Então, hoje a gente traz na nossa pesquisa, né, esse foco em resolver o problema, o desafio que aparece a cada safra, né? Então, diversas pesquisas são conduzidas nos diferentes ambientes, seja solo arenoso, argiloso, no sentido de entender quando que é melhor usar um adubo ou usar outro fertilizante, qual dose que é melhor usar, quanto que a gente precisa ajustar de um micronutriente, por exemplo, enxofre, para poder não estar faltando no sistema. Então, com certeza, Wagner, essa nossa pesquisa local, ela tem esse papel, né, de estar filtrando as tecnologias do mercado, entendendo quais realmente são eficientes, quais não são tão eficientes assim, para trazer a melhor resposta e, vamos dizer, solução aos nossos cooperados. A gente já caminhando para o final desse podcast, hoje o assunto foi fertilidade de solo. Eu vou deixar você fazer suas considerações finais e passar um recado para o produtor rural, para o cooperado da Comigo. Certo. Não, perfeito, Wagner. O que eu queria deixar de mensagem aqui final, né, aos nossos cooperados, então, é basicamente essa atenção à adubação, tá? A adubação vai ser o ponto base ali para a gente conseguir ter altos tetos produtivos, né, garantir as altas produtividades da cultura. Então, não deixar nesse início agora de safra de se atentar a essas estratégias de adubação, escolha da fonte, né, parcelamentos, doses, né? Então, basicamente, são esses os pontos aí que a gente gostaria de deixar atento. A nossa equipe de agrônomos da cooperativa, ela sempre está bem assim atuante, né, e tem bastante experiência para estar ajudando o nosso cooperado com isso. Tem o nosso respaldo da pesquisa também, que a cada safra a gente busca entender um pouco melhor quais que são as novidades, vamos dizer assim, né, as atualidades das adubações. Então, toda a nossa equipe trabalha de forma integrada aí para estar trazendo as melhores recomendações aos nossos cooperados. Além disso, também tem nosso time de agricultura de precisão, que tem um trabalho excelente aí, nesse sentido da fertilidade do solo, dessas amostragens de solo, recomendações, né? E contribuem bastante também nesse sentido. Então, a mensagem é essa e gostaria de desejar uma excelente safra, né, a todos nós. Esse atendimento personalizado, com certeza, faz toda a diferença na hora da produtividade, né? Faz toda a diferença, com certeza. E essa pesquisa local, como a gente comentou aí, ela vai ser decisiva, né, nessas tomadas de decisões. Tá? Leonardo, obrigado pela sua presença aqui no Comigo Cast. Obrigado você, Wagner. E vamos para mais uma safra de altas produtividades, né? Se tudo ajudar e tudo correr bem. É isso aí, a gente está chegando ao fim de mais um episódio do Comigo Cast. Esse e outros episódios você pode conferir no nosso canal do YouTube, youtube.com/cooperativa comigo, também no nosso site e nas nossas redes sociais. Esse episódio foi dirigido pelo analista de comunicação Pedro Cabral e é mais um produto da assessoria de comunicação da Comigo, sobre a coordenação de Gabriele Triques. Muito obrigado e até a próxima.